Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uma terça abençoada para todos aí. Bora para nossa meditação de hoje, né? Para nossa reflexão. Hoje o meu devocional é Mateus 23, 24. E no comecinho do 23 aqui, Deus tem algo profundo para compartilhar com nós hoje. Amém? Algo para a gente refletir e Deus nos dá aquela chacoalhada. Amém? Hoje meu cafezinho tá no copo do Botafogo, galera. Olha, o Vasco tá ruim, tá ruim, tá ruim. Então a gente vai tomando aqui no copinho do Botafogo. Ganhei de presente. É raro o meu time, mas tá bom. Como se diz, tá no Rio, né? Tá no Rio. Só não pode ser do Flamengo. Aí do Flamengo aí já é demais, né? Do Flamengo já era demais. Mateus 23, no capítulo 3. Olha só, galera. Vamos lá. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensina. Está falando aqui dos escribas, está falando aqui dos fariseus, está falando aqui dos religiosos, né? Que eles dominavam a lei de Moisés, que eles falavam com autoridade da lei de Moisés, né? Ensinava, cara, assim, o ensino como se Jesus falasse assim, cara, eles têm um ensino muito legal, muito bom, muito bom. Pode obedecer, pode viver o que eles estão ensinando, mas faça uma coisa, não vivam da forma que eles vivem. Não imite eles, não imite o comportamento deles, porque eles não vivem o que ensinam. Ah, meu Deus. Deus está falando aqui com nós líderes, né? Chamando a nossa atenção para que o nosso comportamento, que a nossa vida venha ser exatamente na mesma pegada que a gente está ensinando. Deus está chamando a nossa atenção aqui, liderança, para que a gente venha ser coerente com os nossos ensinamentos. Ah, irmãos. Deus aqui não está falando, Jesus não está falando aqui de uma perfeição. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Só o Pai é perfeito. Deus está falando aqui que a gente venha ser coerente, que a gente venha, né, lutar e orar ao Senhor para que o Senhor nos ajude a viver aquilo que a gente está ensinando, sabe? Jesus está falando aqui de uma lacuna. Havia uma lacuna entre o que os escribas e os fariseus ensinavam e a vida prática deles. Havia uma lacuna. Havia um distanciamento. Mas Jesus compreende que o que eles ensinavam era bênção, o que eles ensinavam era bom. E que as pessoas podiam viver o que eles ensinavam. Mas só não vivia da forma que eles viviam. Não era para viver da forma que eles viviam. Ah, meu Deus, meu Deus. Que nós não venhamos ter só um ensino legal. É quase a mesma coisa que a gente falou ontem, que a gente não venha ter só a teoria, né? Mas que a nossa vida venha caminhar nesse prazer de praticar, nesse prazer de viver o que a gente ensina. O apóstolo Paulo fala, agora não sei se eu vou me recordar o versículo correto, veio agora, né? Que ele fala que ele se esmurrava, que ele lutava para que ele pudesse viver aquilo que ele ensinava. Que não só levasse as pessoas à salvação, mas que ele também lutava para ser salvo. É mais ou menos nessa pegada aí. Se eu estiver errado, aí vocês me corrigem, tá? Nessa mesma pegada, a seriedade de ser líder, a seriedade de instruir, a seriedade de ensinar. Nós temos que buscar essa coerência em nome de Jesus. Que Deus nos direcione, né? Todos os dias nós somos líderes. A nossa oração é para que Deus venha nos levar a essa vida prática. Levar essa vida prática. E você que ouve os líderes, você que senta na igreja para ouvir os líderes, você que observa às vezes o comportamento, e isso é importante, essa coerência, mesmo que você vê que aquele líder não tem uma vida tão coerente, mas que o ensino dele é bênção, mas que a palavra que ele está ensinando é de Deus, é bíblica, Deus está falando assim, viva, pratique, em nome de Jesus, pratique aquele ensinamento, mas não viva, não tenha os mesmos comportamentos que ele tenha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você tenha um comportamento santo, um comportamento de Deus.
comportamento de uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que foi salva, um comportamento e uma vida prática. Olha o que eu anotei aqui, peguei de um ensinamento. O ensino da palavra, o ensino feito na igreja, nos desafia a viver aquilo que estamos aprendendo. E para nós líderes, nos desafia a viver aquilo que pregamos. O ouvinte, ele é desafiado a viver aquilo que é ensinado. Nós que ensinamos, nós que estamos ali na igreja na frente, na liderança, nós somos desafiados a viver aquilo que pregamos. Porque a fé cristã exige que nossas ações acompanhem as nossas palavras e ensinamentos. Olha só, a fé cristã exige que nossas ações, que a nossa vida prática acompanhe as nossas palavras e os nossos ensinamentos. Forte, não é, galera? Forte. Está ensinando a liderança hoje a ter um comportamento, uma coerência naquilo que ensina, e está ensinando aqueles que vão na igreja aprender, aqueles que estão no YouTube aprendendo, não sei aonde você senta para aprender, mas que você venha, se aquela palavra que está sendo ensinada é bíblica, é de Deus, está na Bíblia, tem coerência, cara, Jesus está falando, pratica. Ah, mas o líder não está vivendo isso que ele está ensinando ali. Aquela pessoa ali que pegou a oportunidade está falando coisa ali que ela não vive. É de Deus, é bíblico. Pratique. Jesus está chamando você para a prática, para ser santo, para ser diferente, para ser separado. Mas aquela pessoa não vive, então não imita ela. Não tem os comportamentos que ela tenha. Amém? Mas se a palavra é de Deus, pratique em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento, chamando a atenção nossa de líderes para uma vida, com coerência. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, irmãos, venha nos ajudar, nós que somos líderes, porque não é fácil. O Evangelho, como eu tenho falado, é para poucos, Mas a própria Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque não é fácil. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Vamos para cima, guarda essa palavra no seu coração. Amém? Deus abençoe.